Olá, sejam bem-vindos à oitava folha do nosso Mil Folhas. É verdade, vocês estão a gostar deste efeito de câmara? Eu pus a câmara a seguir o meu movimento porque eu mexo muito, gesticulo muito, como vocês já devem ter percebido, mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta é, David, que cenário é esse? Eu estou na casa da minha mãe. Fui a casa onde eu cresci e estou aqui este fim de semana para cuidar da nossa gatinha, do meu primeiro amor. A minha mãe está fora, então vim cuidar da gatinha. E posso ser honesto, é desconfortável, de certa maneira, estar aqui. É. Não no sentido em que não gosto da minha mãe, longe disso, adoro-a, amo-a tudo, mas já não estava nesta casa há cerca de um ano e meio. Estar de ficar, não de visitar a minha mãe. E também quis gravar aqui o podcast, esta oitava folha. Este cenário foi pouco ou nada estudado, esta luz foi pouco ou nada estudada, e eu, quando não planeio as coisas minimamente, eu fico bastante desconfortável. Mas vai assim. Também tem muito a ver com o tema que eu quero falar hoje, que é a nossa zona de conforto. E é exatamente isto que eu estou a fazer hoje, é pôr-me no desconforto. Porquê que as zonas de conforto são tão importantes? Vá. As zonas de conforto trazem-nos aqui um mecanismo que o nosso cérebro adotou, que é o cérebro não te quer ver em desconforto. Antes, pelo contrário, o nosso cérebro quer nos ver confortáveis. E porquê? Porque isto já vem de há milhões de anos atrás, está intrínseco no nosso ADN, que o cérebro quer nos proteger. É um mecanismo de defesa que ele arranjou para não nos pormos em situações perigosas. E a zona de conforto tanto traz-nos este conforto, como também nos faz uma coisa que, em pouco ou nada, ok, a minha gata acabou de abrir uma porta de um armário, vamos avançar. O que é que a zona de desconforto nos traz? Obviamente o conforto, mas também aqui uma capacidade de pouco ou nada evoluir, porque estamos tão confortáveis, estamos naquela bolha segura que nós já conhecemos e isso não nos faz evoluir. E às vezes irmos lá com alfinete e arrebentarmos essa bolha faz-nos evoluir, faz-nos ver um mundo que nós não vimos dentro dessa mesma bolha. E o desconforto é o quê? Vocês dizem, David, mas eu estou bem assim, eu não quero evoluir. Está tudo bem, não tem mal nenhum, mas se calhar eras capaz de descobrir coisas fantásticas e coisas que tu achavas que não eras capaz se saíres dessa mesma bolha. Esta caixinha, esta gaveta que é a zona de conforto. E muitas das vezes são pequenas coisas, como por exemplo, o ir correr. O primeiro quilómetro, eu não estava habituado a correr, então vou correr. Por que não? Quero começar a escrever um livro. E é confortável tu teres os teus pensamentos numa folha e mostrares a alguém essa pessoa ter uma opinião sobre os teus pensamentos? Não. É confortável gravar um podcast, explorar as minhas ideias, abrir-me, estar nu à vossa frente muitas das vezes, ser honesto e explorar aqui temas mais profundos? Nem sempre é. Mas é alguma coisa que eu quero fazer. É um desconforto a que eu me quero propor para poder evoluir. Pronto, não sei se vocês estão a ver. A minha gata está a ter os zoomies. Pronto, ela também se calhar está desconfortável e está a sair da sua zona de conforto. Mas o que é importante nisto tudo? É que, ok, a zona de conforto é um mecanismo que o nosso cérebro arranjou para nos defender, correto? Mas não é por isso que o tens de respeitar sempre. Claro que eu não te estou a dizer que tens de estar sempre desconfortável, não, mas digo que tens de estar algumas vezes desconfortável na tua vida. E temos exemplos como o trabalho. Muitas das vezes as pessoas não evoluem no trabalho porque não se põem em zonas desconfortáveis, ou seja, não querem evoluir, não querem tentar coisas novas, não aceitam projetos novos, não aceitam feedback e com isso não evoluem. Também a nível pessoal. Ok, não conheço pessoas novas há bastante tempo, sinto que as minhas relações de amizade estão estagnadas ou relações amorosas estão estagnadas. Porquê? Porque não te propões a evoluir. Não queres ouvir feedback, não queres melhorar e isso tudo traz-te coisas que não são boas. Porquê? Porque estás na tua zona de conforto. A zona de conforto é feita para ser desafiada, como as regras muitas vezes são feitas para ser desafiadas, não quebradas, desafiadas. Deves olhar para elas e pensar, será que faz sentido? Claro que não estou a falar de lei, de Constituição, nem do Código Civil, nada disso. Estou a falar de as leis que existem na vida. Muitas das vezes nós temos coisas que nós achamos que são regra geral, mas tu podes desafiar. Por exemplo, há pessoas, vou dar um exemplo muito comum e se calhar um exemplo que me é mais próximo. Eu há uns meses atrás estava com mais 13 quilos do que estou agora e pensei, será que eu consigo emagrecer? Ou será que agora é isto para sempre? O meu metabolismo mudou muito, então não sei se vou conseguir mudar. Consegues. Se alguém me dissesse há um ano atrás, David, tu vais agora durante meses a fio treinar 3 vezes por semana e acordar às 6 da manhã para ir treinar, eu dizia, estás maluco. Nunca na minha vida. Nem quero. Eu pago para não fazer isso. E é verdade. 6 meses depois, menos 13 quilos, gosto de treinar, gosto de estar no ginásio às 6 da manhã, às 6 não, às 7 da manhã, acordo é às 6 e sinto-me muito melhor. Tanto a nível mental como físico, como é óbvio,
mas nunca pensaria que seria capaz de fazer tal coisa. Nunca pensei que seria capaz de mudar o meu corpo. Nunca pensei que seria capaz de tudo isto. Porquê? Porque a zona de conforto me dizia: David, não saias daí, mantém-te assim, estás bem, 13 quilos a mais, não tem mal nenhum, aceitação. Se quiseres aceitar-te assim, está tudo bem, não te vou julgar. Mas tu podes mudar, tu podes ser diferente, e não falo só de nível de peso ou de uma aparência estética, falo de outras coisas. Por exemplo, gostavas de lançar o teu primeiro podcast como eu fiz? Lança, grava, pega numa câmara, explora as tuas ideias. É confortável muitas vezes? Não. Quantas vezes eu já gravei este episódio para ficar assim? Eu diria que milhares de vezes. Se vocês vissem os vídeos que eu já gravei e quantas vezes eu já cortei cenas e quantas vezes já apaguei os vídeos, vocês ficavam uau. Eu tento sempre fazer um take corrido, portanto é muito mais difícil gravar de uma vez só, fazer as coisas serem mais naturais, mas também existe aqui um treino. Existe aqui um treino também, uma mentalização. Comecei ontem a pensar, vou gravar este episódio, vai ser neste cenário, é confortável, não é? E não é muito confortável. Não é a melhor luz que eu quero. Eu estou de branco num cenário branco, a luz não é a melhor, a composição não é a melhor, estou de pé, vocês estão habituados a ver-me sentado num cenário com cadeira, com os livros, e eu não sei como é que vai correr, sinceramente. Se vocês vão gostar deste episódio, se vão gostar deste cenário, mas estou a tentar. E agora vocês pensam, é o fim do mundo se não correr bem? Não, não é. Tenta outra vez, tenta melhor. Já estás 1% melhor do que estavas ontem, e esse é o desafio. É tu melhorares pouco a pouco. Não tentes melhorar 25% de uma vez, mas tenta melhorar 1% em 25 dias. E vais ver que isso é muito melhor do que estarmos aqui a fazer skip de coisas. Mas agora, se ficares preso naquela mentalidade de eu não consigo evoluir 1%, então tu nunca vais sair desta escadinha. Escadinha a escadinha, pouco a pouco. Vais lá chegar. Tu consegues. Acredita que consegues. Vamos fazer aqui um pequeno desafio. Seja o teu plano qual for, fala. Num pequeno passo. Queres escrever um livro? Escreve uma página hoje. Uma página não. Ok, escreve uma frase. Queres ir correr? Corre 1 quilómetro. É melhor correr 1 quilómetro do que não correr nada. E o que é bom? É porque tu te desafiaste. Pensavas que não conseguias correr 1 quilómetro e conseguiste. Saíste de casa, vestiste, foste correr. É melhor 1 quilómetro do que nada. E pensas, amanhã vou correr outro quilómetro. Estás por ti, estás a correr 10. Estás por ti, já escreveste 10 páginas, já escreveste quase meio livro. Estás por ti, já estás a realizar e a concretizar o teu sonho. Estás por ti, já estás a sair da tua zona de conforto. É verdade. E agora vocês pensam, David, isso é tudo muito bonito, mas nem toda a gente é capaz de. E eu se calhar vou ser aqui um pouco polémico nisto, que é, eu acho que toda a gente é capaz de. Porque há pessoas que fizeram coisas fantásticas na vida e nunca pensaram que eram capazes de. Aliás, os artistas que tu mais admiras, se calhar pensaram também, eu não era capaz de. Se calhar desafiaram-se, se calhar saíram da zona de conforto, e se calhar, se eles não tivessem sido da sua zona de conforto, tu hoje não terias o artista que tu tanto adoras e tanto idolatras. É verdade. Já pensaram nisto? Eu agora próprio estou a pensar nisto e não sabia que esta frase me ia ser tão bem. Mas é assim mesmo. Essa é a verdade. E eu gostava que vocês se desafiaram de alguma maneira, se mudaram ou se fizeram uma coisa diferente do comum, me dissessem: David, olha, obrigado pela dica e fiz isto. Pode ser um pequeno step, um baby step, mas faz. Comenta, põe aqui nos meus comentáriozinhos para eu ver. Ou no Instagram manda uma DM. Eu sei que estou sempre a dizer isto, mas gostava de ver mais engagement. A palavra é tão bonita. É criar relações. Que vocês também partilhassem como eu estou a partilhar com vocês. E eu sei que não é fácil, não estou a dizer que é. Eu, se tudo corresse bem o que eu digo e fosse conforme o planeado, eu também teria a minha vida noutro patamar e se calhar era psicólogo e era dos melhores psicólogos do mundo. E não o sou. Simplesmente sou uma pessoa comum que gosta de partilhar a minha experiência, o meu dia a dia, tento sempre ser melhor e gostava que vocês também tentassem sempre ser melhores. Eu sei que muitos de vocês tentam e muitos de vocês não veem estes vídeos e muitos de vocês não partilham mesmo que vejam, mas às vezes quando partilhamos sabe melhor. E é isso que eu também gostava de falar agora, que é, ou seja, quando nós partilhamos as coisas com os outros, sabe melhor, mas também às vezes sabem estar sozinho. E eu acho que a nossa geração sabe pouco estar sozinho. Estar sozinho faz parte da nossa autodescoberta. Desafiamos-nos individualmente para certos tipos de coisas e depois temos de descobrir as respostas por nós mesmos. E eu sinto que esta sociedade, como vive muito em loop, numa velocidade completamente diferente do que é comum, não perde um bocadinho de tempo a pensar: ok, eu vivo tanto num TGV, uma velocidade completamente. Desculpa, o telemóvel acabou de tocar. Pronto, o telemóvel acabou de tocar. E vivemos tanto numa velocidade completamente diferente do que é o normal que damos por nós e pensamos: ok, eu não tive tempo para estar sozinho, eu não tive tempo para refletir, eu não tive tempo para estar só comigo e com os meus próprios pensamentos.
E isto é muito importante, estarmos com a nossa cabeça, só com a nossa cabeça. Eu sei que ela está aqui fisicamente, mas muitas vezes não a exploramos. Não damos espaço aos nossos pensamentos para assentar e nós refletirmos sobre os mesmos. E estar sozinho faz-nos evoluir a nível pessoal e muitas vezes também é desconfortável. Quando estás em situações menos boas da tua vida, quando estás a passar por momentos difíceis, estar sozinho é desconfortável. E tu, porquê? Porque tem muito ruído mental. Tu queres sair desse ruído mental, queres sair desse turbilhão de pensamentos e pensas, sozinho é o que eu não quero estar. E vais procurar estar com outras pessoas. Isso não é propriamente mau, estar com outras pessoas, mas muitas das vezes a melhoria passa por ti. Eu sei que estar com outras pessoas é muito mais confortável, queres apagar o ruído mental, queres fazer tudo isso correto, mas precisas muitas vezes estar sozinho para entenderes que tu és capaz de lidar com os teus próprios pensamentos e tu és capaz de mudar isso sozinho. E para te conheceres também. Muita gente passa uma vida inteira sem se conhecer. E isto é chocante. E tu só te conheces quando estás mais tempo sozinho, quando refletes sobre ti mesmo, sobre os teus pensamentos e quando conheces a tua maneira de ser nas diferentes situações. E é claro que eu diria que muitas das pessoas, 99% se calhar, morre sem se conhecer em todos os planos, morre sem sequer se conhecer a 10%, 20%, quanto mais se conhecer a 100%. E é um trabalho árduo, descobres muitas coisas sobre ti que tu não gostas e descobres muitas coisas sobre ti que precisas de mudar. E precisar de mudar não é bom. E ter de fazer um esforço para mudar também não é bom. Bem-vindo ao conforto, bem-vindo à tua caixinha do conforto. Tens que mudar. O teu cérebro não quer que mudes, mas tu precisas de mudar. Parece um pai e uma mãe a falar, parece um rapper a rimar, mas sim, mas tens de mudar. E não é obrigatório tu mudares mal, tu assimiles esse problema. É obrigatório é tu reconheceres que tens esse problema ou essa questão e tu tentares mudar. E o tentar mudar já é um passo enorme. Já é muito bom. Não tens que mudar do dia para a noite. Eu sou muito assim, eu penso, às vezes é tão assoberbante a ideia de ter mudar, é tão assustadora que eu nem sequer tomo o primeiro passo. Mas o primeiro passo é o mais importante. É o que te faz ter inércia para começares a mudar outros passos. É o primeiro passo para tu começares a subir aquela escada. Se não deres o primeiro, não vais chegar à última escada. Isso é normal. E, e é isso que eu queria dizer hoje. Portanto, comparar aqui, se calhar, o estar sozinho, com as zonas de conforto, e como estar sozinho é desconfortável, e como estar com outras pessoas é confortável, muitas das vezes, porque queremos procurar nos outros aquilo que muitas das vezes não somos capazes de encontrar em nós e queremos ouvir coisas boas, mas nem sempre ouvir as coisas boas é o que nos faz evoluir. Precisamos de sinceridade, de honestidade intelectual, e tu só vais encontrar essa honestidade intelectual muitas vezes estando sozinho, conhecendo-te a ti nas diferentes situações, como é que lidas com as mesmas e onde podes ou não melhorar. Eu sei que este episódio foi muito psicologia, parece quase um psicólogo a falar. Eu sei, há muitos amigos meus que me dão esse feedback que eu podia ser psicólogo e que tenho aqui um autoconhecimento. Eu não acho que isto seja autoconhecimento nenhum, acho que isto é um senso comum, se calhar mais aprofundado. Eu, por exemplo, gosto de passar muito tempo sozinho, não porque sou antissocial, antes pelo contrário. Cada vez sou mais antissocial, sim. Acho que sou mais introspectivo, que gosto mais de estar, cada vez mais de estar sozinho, gosto-me de conhecer. É muito desconfortável muitas vezes conhecer-me, descubro coisas sobre mim que não gosto, mas tento melhorá-las e tento sempre olhar para elas com olhar ou com sentido crítico. Porquê? Porque gosto da ideia de poder ser melhor. Não estou a dizer com isto que sou incrível, que mudo muito e que, oh meu Deus, eu esforço-me, mas acho que é um exercício importante para as pessoas refletirem hoje em dia. Sinto que nós vivemos em loop, sinto que nós não damos a importância que devia ser dada a estar sozinho, a tentar sair da zona de conforto, por mais que hoje em dia se veja cada vez mais mensagens sobre saúde mental e sobre as mudanças e sobre isso tudo mais. É tudo muito bonito, mas eu sinto que às vezes não é tomada a ação necessária. É preciso também, requer algum estudo, requer alguma paciência, requer querer mudar e não só ver posts bonitos sobre isso e meter um like e partilhar com amigos. Tenta fazer a mudança, tenta ser diferente, sai da tua zona de conforto, desafia-te e eu estou aqui para ouvir isso, está bem? Esta foi a Folha de hoje. Já sabem mais uma vez que comentem, partilhem as vossas ideias, adoro-vos e é isso. Saiam da zona de conforto. E sobre a ideia de hoje, o que é que eu vou partilhar com vocês? Eu vou partilhar com vocês a página do Josh. Eu não sei dizer o apelido dele, portanto não vou arriscar, vou ficar na minha zona de conforto, mas para não dizer mal o nome dele vou só ficar pelo Josh. E quem é que é este senhor? Basicamente o Josh entra dentro de uma loja, nomeadamente por exemplo uma pizzaria, e vocês já devem ter visto os vídeos dele, eles estão bastante virais,
mas eu acompanho o Josh quase desde o início e fico feliz de o ver com tanto sucesso, porque ele faz sempre boas ações. Então ele entra dentro de uma pizzaria e pergunta: quanto é que custa uma pizza? E a pessoa diz $10, porque ele está neste momento nos Estados Unidos. $10, então faz-me 100 pizzas. E as pessoas ficam: 100 pizzas? Mas o quê? Estás a organizar uma festa? Estás a fazer algum evento? Ele diz: não, é para dar ao sem-abrigo. E as pessoas ficam super comovidas e muitas das vezes oferecem as pizzas e o Josh faz questão sempre de dar uma gorjeta. Nos Estados Unidos existe esta cultura tipping, de dar gorjeta, aqui não tanto. E também se fosse um restaurante, se calhar em Portugal, pedisse 100 pizzas em ficar a olhar para ti. Está completamente maluco. Mas ele faz sempre isso, dá sempre gorjetas e sempre que gosta do restaurante e da causa das pessoas, dos donos do restaurante, da atitude deles, ele partilha sempre o sítio onde conseguiu. Não é só pizzarias, imagina street food, aquelas pequenas rolotes que vendem, por exemplo, cachorros quentes, tacos. Também ele vai às vezes a restaurantes onde tem caixas de aquelas caixas de massa ou comida chinesa, asiática, o que seja. E ele, quando vê que os donos têm uma boa atitude, ele partilha sempre, sempre as redes sociais dos mesmos. O que é que o Josh faz? Pois tem sempre imensas caixas com comida e muitas vezes os donos do restaurante até oferecem mais, umas entradas, umas sobremesas, qualquer coisa, e o Josh depois grava-se, tem uma bodycam, a ir distribuir essa comida aos sem-abrigos. Ele tem uma carrinha onde distribui depois a comida. Muitas das vezes os donos ficam tão sensibilizados do restaurante e vão com o mesmo distribuir comida, e tu vês que muitos desses sem-abrigos, porque ele deve fazer numa zona em específica, não sei qual é que é a zona, já o conhecem, dizem: Hi Josh, how are you? I love you, man, não sei o quê, e isso sensibiliza-me muito. Porque eu acho que vivemos num mundo egoísta. Eu sei que se calhar há imensas pessoas que fazem isto e fazem no silêncio, e essas pessoas, os meus parabéns. Também tenho aqui uma mensagem de apoio e como vos valorizo e quero-vos agradecer por fazerem esse tipo de ações. Se vocês conhecerem alguém português que o faça, que tenha algum canal ou que tenha alguma maneira de poder partilhar o trabalho deles, digam-me, que eu teria todo o gosto e seria o primeiro a partilhar. E é isso, eu vou deixar aqui, porque eu agora estou com esta mania de deixar um print da página do Josh. Ele tem YouTube, canal de YouTube, tem canal de Instagram e eu penso que ele também tem um link agora onde podes partilhar os teus donativos, porque ele também, de hoje para amanhã, não quer só partilhar comigo, quer também construir um abrigo para os sem-abrigos, um dormitório e tudo mais, e eu acho que essa causa é fantástica. Devemos apoiar pessoas como o Josh, seja em causas solidárias com os sem-abrigos como outras causas quaisquer, e é isso, pratiquem o bem é sempre bom de ser partilhado, e para mais pessoas como o Josh, para mais ideias como a do Josh, se vocês conhecem alguma, partilhem comigo, tenho todo o gosto em partilhá-la também. E também tinha todo o gosto em um dia conhecer o Josh e também tenho todo o gosto em um dia trabalhar com ele. Como digo sempre que partilho um artista, portanto, se algum de vocês vir, por favor, dê-me aqui um shout-out. Não um shout-out de partilha, mas diz David: ei, David, viu o teu vídeo, e eu ficaria com o coração a explodir. Está bem? Hoje está um bom dia de sol, é raro, portanto vou para a rua, vou apanhar vitamina D, vou tomar as minhas vitaminas, vou beber a minha água e vou para a rua. O vídeo não. A vida não é só internet, a vida não é só vídeos, a vida também é boa de ser vivida e a vida real está lá fora. Está bem? Beijinhos, abraços, vejo-vos na nona folha e é isso. Tchau!